Oi, terceiro ano. Vamos aqui para mais uma aula de história, seguindo aí no assunto do Brasil República. E nós vamos tratar hoje, principalmente, continuando aí a questão do coronelismo, do voto de Cabresto, mas vamos adentrar em um assunto conhecido como política dos governadores, tá bom? Vejam só, nós finalizamos a aula falando exatamente do poder que os coronéis tinham em determinada região, né? E que, de certa forma, esse poder era utilizado por eles para se colocar a postos do governo de estado que a gente fala hoje, mas que naquela época era conhecido como presidente da província, para dizer assim, olhe, eu elegi você, mas em contrapartida você vai ter que fazer a estrada da minha fazenda, você vai ter que construir uma escola próximo da minha fazenda, você vai ter que providenciar um hospital melhor no município onde a gente mora, você vai ter que dar uma vaga de emprego para o meu filho. Então também havia essa troca de favores entre os coronéis e os presidentes de estado, né? É como se fosse, por exemplo, um prefeito hoje com o governador do estado, só que esse prefeito ele teria um poder muito maior, né? Porque muitas vezes os coronéis tinham autonomia própria, muitas vezes eles nem precisavam, né, do governo de estado e eram eles mesmos que de fato que mandavam naquela região, certo? É interessante a gente perceber que o coronelismo foi muito mais forte aqui no Nordeste. Foi fortíssimo, né? Tanto é que a maioria dos filmes ou das séries que retrata o nosso Brasil no início da República retratam um coronelismo fortíssimo, né? O poder que o coronel tinha em determinada região, porque todo mundo tinha medo dele, né? Porque o poder dele era muito forte, ele tinha um aparato militar fortíssimo, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muito poder, era ele que resolvia os problemas da população daquela localidade, daquela região. Enfim, ele que elegia o presidente da província, praticamente. Por sua vez, esse mesmo esquema, ou semelhante a esse esquema do coronelismo forte, surgia a política de governadores, ou política dos governadores. E o que foi isso, professora? Foi muito parecido com o poder que os coronéis tinham para eleger os presidentes de estado, né? Como nós vimos, os coronéis praticamente obrigavam as pessoas que eram subjugadas, submetidas à sua autoridade, a votar em quem eles quisessem. Então, a mesma coisa, muito semelhante, ocorria, por exemplo, com os presidentes de estado. Hoje a gente pode falar como se fossem governadores, daí a alusão ao nome política de governadores, para com algumas autoridades. Como assim, professora? Algumas oligarquias de determinadas regiões, a gente já sabe que oligarquia era um agrupamento de pessoas que tinham poder político e econômico muito forte, né, em determinadas regiões. Essas oligarquias, eles faziam um trabalho para eleger deputados e senadores que fossem favoráveis ao presidente da República, né? Então, tinha todo esse trabalho. E quando esses deputados e senadores eram eleitos, por quê? Porque se tornava muito mais fácil para um presidente da República governar. E quando esses deputados e senadores se elegiam e assumiam o cargo, o presidente da República certamente estaria também forte, porque tinha todo mundo ao seu lado, a grande maioria ao seu lado. Mas todo esse trabalho dos governadores, eles também vão requerer uma recompensa, né? E essa recompensa geralmente também era em troca de favor. Então, pessoal, havia algo muito parecido com o que ocorria com o coronelismo, né? As oligarquias estaduais trabalhavam para a eleição do presidente da República e este retribuía com verbas, principalmente para a eleição de candidatos a deputados e senadores que estavam ao lado do presidente da República,
e este retribuía, com verbas, né, com favores a essas oligarquias daquelas determinadas localidades. Isso ocorre ainda nos dias de hoje, obviamente que de uma outra forma, né? Mais moderna, mas infelizmente isso ainda ocorre. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que, para vocês terem noção de como esse cerco era fechado. Porque, por exemplo, aí vocês poderiam questionar o seguinte: professora, e ninguém da oposição conseguia vencer uma eleição, não? Será que ninguém que era contra o presidente da República era eleito nesse país, naquela época? Até poderia. Porém, do ponto de vista eleitoral, havia uma comissão, né, chamada de Comissão de Verificação de Poderes. Essa Comissão de Verificação de Poderes tinha o papel, né, de afirmar, para dizer assim, olha, aí a pessoa, vamos supor que a pessoa foi eleita, né, teve a quantidade de votos que necessitava para se eleger. Mas após ela ser eleita, né, até hoje tem uma formalidade chamada de diplomação, né? Mas essa diplomação, ela só ocorria após se passar por essa comissão, né? Essa comissão de verificação de poderes, que geralmente era formada por pessoas que estavam de comum acordo com o presidente da República. E o que era que essa comissão fazia? Quando aquele candidato que venceu as eleições pelo voto, né, da maioria, conseguiu vencer as eleições, mas ele era a favor do presidente da República, o que era que eles faziam? Eles firmavam, eles diplomavam, né? Então, você venceu a eleição, você será diplomado, né, como senador, como deputado, e etc e tal. E se alguém, porventura, tivesse vencido as eleições e não estivesse ao lado do presidente da República, o que era que essa Comissão de Verificação de Poderes fazia? Essa pessoa era degolada, né? Degolada a gente coloca aí entre aspas, porque ela não passava. É aquela coisa que a gente fala no nosso linguajar, ganha, mas não leva. Embora tivesse quantitativo de votos, mas não passou pela Comissão de Verificação de Poderes, foi degolado, voltou a estaca zero, é como se não tivesse vencido. Por quê? Porque era oposição ao presidente da República. Então, só para vocês terem noção como o momento político foi fervoroso, né, para que as oligarquias rurais permanecessem no poder durante muitos anos, né? Foram vários presidentes que permaneceram no poder dessa forma, né? Com o apoio político dos coronéis, com essa política de governadores, em que se apoiava os então candidatos a determinados cargos eletivos que poderiam apoiar ou não o presidente da República. Se apoiasse, eles apoiavam. Se não apoiasse, certamente também não teria o apoio dessas oligarquias, porque elas usufruíam de favores também, né, do presidente da República, como até hoje é. Geralmente, quando um governador de estado ele é favorável a um presidente da República, ele tem uma maior facilidade de negociar algo, de também trazer benefícios para o seu estado. Embora hoje a legislação seja muito mais firme, né, muito mais fiscalizadora, mas, obviamente, existe essa benesse, né? Da mesma forma que funcionava naquela época. Então, o início da história do nosso país, do Brasil República, começa do ponto de vista eleitoral com essa política fervorosa, né, do voto de cabresto, do coronelismo e da política de governadores. E na aula que vem nós vamos prosseguir nesse assunto, né, com temas muito mais novos, muito mais instigantes, né? Até aí o nosso retorno. Então, fiquem com Deus, espero que tenham gostado da nossa aulazinha aí
sobre a história do nosso país. Agora a gente mergulha no terceiro ano sobre a história do nosso país, do Brasil, especificamente do Brasil República. Muito obrigada e fique com Deus.